Olá, alunos dos nonos anos, como vocês estão? Aqui é a professora Vanessa, de Educação Física, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o quarto banco de atividades. Esse quarto banco de atividades, ele vai falar um pouquinho sobre os jogos eletrônicos. Esse conteúdo aí já é de domínio de vocês, né? Pelo menos da maioria. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que é um videogame. Então, vamos lá. O videogame ou o game é uma disputa competitiva. Ele é executado aí no formato de um jogo eletrônico. O jogador ele permanece diante de um veículo que transmite as imagens do confronto lúdico, que quase sempre é numa televisão, num computador, num tablet, né, em algum meio aí que para veicular isso daí. Normalmente eles têm-se também esse termo aí, videogame, para definir o suporte no qual os videogames são processados, os games são processados. Esse suporte é chamado de console. Como surgiu esse videogame? Ao que parece, um físico, William Higginbotham, em 1958, ele era integrante de um projeto em Manhattan responsável pela produção da primeira bomba atômica. Ele foi o criador do videogame. O que a bomba atômica tem a ver com o videogame, né? Na realidade, ele trabalhava nesse laboratório e esse laboratório, ele tinha o interesse, era um laboratório norte-americano, ele tinha o interesse de exibir o seu potencial nuclear diante do povo. Só que não era muito atrativo, né? Então eles queriam arrumar alguma coisa que fosse atrativa. Aí esse William, ele elaborou um jogo bem primitivo, né? Aí está ele aí, ó, para entreter esses visitantes do laboratório. E ele fez um Tennis for Two, foi o primeiro videogame. Era muito simples, apenas 2 traços e uma bolinha, mas chamou bastante atenção, né? O pessoal gostou bastante. Porém, ele não patenteou esse jogo, né? Então ele ficou conhecido só como um dos participantes aí da elaboração da bomba atômica. E aí o videogame foi outra pessoa mais para frente que fez um outro protótipo, né? E aí ele patenteou e o videogame a partir daí foi evoluindo cada vez mais até chegar no que é hoje, né? Hoje tem bastante, o videogame ele tá bastante evoluído aí. Bom, vamos falar algumas características dos jogos eletrônicos, né? Então, primeiro, os jogos eletrônicos, eles foram classificados em 7 tipos básicos de jogos. O primeiro é o RPG, que é um jogo de narrativa envolvente, bem elaborada, tem uma trama, diversos personagens, né? E ele é muito bem feito. Um exemplo desse jogo de RPG é o Final Fantasy, o Dragon Quest e outros aí. Jogos de aventura. A narrativa dele é bem próxima ao RPG, só que ele não se compara, né? O RPG ele é ainda superior. São jogos onde a narrativa ela é trabalhada, mas também um exemplo desse tipo de jogos de aventura, né? É o Legend of Zelda e o Tomb Raider. Jogos de emulação. Emulação quer dizer imitação. Então, são jogos que imitam a realidade. Exemplo, FIFA, Need for Speed. Jogos de simulação, que como o próprio nome já diz aí, ele simula a realidade. Eles são fiéis à realidade. Exemplo é o Fight Simulador. Jogos de estratégia, que são jogos que exigem comando de elementos para atingir alguns objetivos, né? Gestão de recursos e outras coisas. Exemplo, Warcraft, Age of Empires, Starcraft. Jogos de ação, são jogos mais frenéticos, né? Com pouca narrativa. Esses jogos, eles têm uma ação mais, eles são mais rápidos, são jogos mais, como o próprio nome diz aí, mais ação, né? Exemplo, o Rainbow Six e o CS. E os puzzles, que são os jogos de raciocínio lógico. São os jogos que trabalham a mente. Exemplo, Candy Crush, a saga, né?
Aí agora vamos falar o que interessa para a educação física, que é o saúde versus jogos eletrônicos. O que tem a ver aí jogos eletrônicos com a educação física? Professora, para ter saúde eu não posso jogar jogos eletrônicos? Não, você pode. Porém, é o quanto você joga. Então, é preciso muita cautela no uso desses jogos eletrônicos. Ele tem um lado bom e um lado ruim. Em excesso, quer dizer, se você joga muito, o que pode acontecer aí? Dependência, né? Ficar muito tempo no jogo. Prejudica a sua audição, porque você usa um fone de ouvido, headset. Visão, porque fica muito próximo da tela e muito tempo na mesma tela. Falta de convívio social, então deixa de conversar com outras pessoas, de conviver com outras pessoas, de ir para outros lugares. Inatividade física, então deixa de praticar alguma coisa física, né, alguma atividade física. E falta de cuidados com o corpo, então alimentação e higiene, porque a pessoa come mal, né, se alimenta muito mal e tem pouca higiene, então escova os dentes, não toma banho, acredite, tem pessoas assim. E o menor controle das emoções, né, a pessoa pode ficar mais irritada, ter depressão, e como a gente já viu aí há um tempinho atrás, aí pode até prejudicar outras pessoas, né, pelas suas atitudes. É por causa do jogo em si? Não, é da quantidade de horas, o quanto tempo aquela pessoa ficou no jogo e o quanto o jogo influenciou, o tempo de jogo influenciou na vida dela. Mas os jogos, ele tem o seu lado bom também, então ele pode ser benéfico. O uso recreativo, ele pode contribuir para a memória, raciocínio lógico, diminuição do estresse, se forem jogos aí não violentos, interação social, que através dos jogos, através da internet, né, jogos online, você pode conhecer outras pessoas de outros lugares, de outros países. Às vezes você nem fala a língua daquela pessoa, mas a linguagem do jogo, vocês se entendem, né? Então é bem legal também. E um aumento significativo da criatividade, porque muitos jogos ele requer criatividade e isso acaba desenvolvendo para outras coisas também. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavrinha aí, ó, nomofobia. Alguém sabe me dizer aí o que significa isso daí? Ó, vamos ver nas imagens aí se vocês se identificam, né? Então, o que tem aí, ó? Um povo só no celular. Nomofobia é quando a pessoa fica muito tempo na tela, né? E ela fica viciada, literalmente viciada, ela não consegue viver sem. Então, nós temos aí alguns sintomas. Vamos ver se vocês se encaixam aí em algum desses sintomas, hein? Vamos lá. Isolamento social, ficar longe das pessoas. Checar o celular de forma obsessiva. Então, toda hora vai lá no celular dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo, né? Se tem alguma mensagem nova, se tem algum acontecimento novo, toda hora, rede social. Ter alteração de humor na ausência do aparelho. Então, quando eu não estou com o aparelho, eu sou outra pessoa. Não conseguir passar muito tempo sem o aparelho, né? Não consegue deixar o aparelho e sair para algum lugar. Qualquer lugar vai com o celular. Então, vai no banheiro, vai com o celular. Vai comer, vai com o celular. Vai para uma festa, vai com o celular. Qualquer coisa que for fazer, quer levar o celular junto. Mentir sobre o tempo que está no celular. Então, falar que está pouco tempo e na realidade está horas. Às vezes a pessoa nem percebe, tá? Que ela está há horas no celular. Achar que a todo momento o celular está vibrando ou tocando. Ter a impressão de que alguém está ligando, né? E aí? Se identificou com alguns desses sintomas? Se você se identificou, então é melhor ter muita cautela, tá? Prestar atenção aí, dar um tempinho no celular, porque isso daí é uma doença, gente. Então, em alguns casos eles precisam de tratamento, tá? Então, muita atenção. Jogos eletrônicos na educação física, como que a gente pode usar? Eu acredito que essa turminha, muitos dessa turminha, já fizeram comigo lá, acho que no 6º ano ou 7º ano,
fizemos uma brincadeira no Xbox, né, com o Just Dance. Então, vocês estão vendo aí, ó, Just Dance, ele é um jogo bem legal pra gente praticar na educação física, né, porque ele movimenta o corpo. Esses jogos interativos, a gente usa o próprio corpo e não o controle, né? Então, temos aí, e tem alguns também no Xbox mesmo, ele tem alguns jogos de esportes. Então, futebol, para você fazer, ou atletismo, vôlei e outros jogos aí. E depois nós temos jogos que são adaptados com algumas características dos jogos virtuais. Esse ano aqui eu já fiz até com o sexto ano. Esse ano aqui não, ano passado eu fiz com o sexto ano um jogo adaptado. O que seria isso? Ó? Por exemplo, aí nessa imagem. Então, nós temos um jogo que é baseado no Angry Birds. Uma bola, um elástico e tem que tentar puxar e tentar acertar os cones lá. Então, são jogos com algumas características, né? Onde vocês vão encontrar esses jogos aí, ó? Se vocês forem na página, vocês vão ter lá no Aulap tem, os professores da rede municipal, eles fizeram alguns jogos onde vocês podem perceber as características dos jogos eletrônicos. Então, lá no Aulap tem acesso. Quem não estiver no Aulap, tem também no YouTube, você pode procurar lá como Aulas de Educação Física Escolar Itatiba, que aí os professores, tem nossos professores lá dando dicas de como fazer aí alguns jogos. É bem legal, pessoal. Bom, é isso. Espero que vocês façam as atividades lá certinho, tá? Presta bastante atenção. Resolvam, é bem simples a atividade, vocês vão fazer com tirando de letra aí. Espero que vocês tenham gostado, então, e até uma próxima. Beijão!